Mateus 14, verso 22, ele diz assim: logo em seguida, eles obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado. Enquanto ele mandava a multidões para casa, tendo-se mandado para casa, subiu ao monte para orar, em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já na alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. E Jesus, porém, falou-lhe imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. Pedro lhe respondeu: Senhor, se é tu, manda ir sobre as águas, até onde estás? E ele disse: vem. E descendo do barco, andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e começou a se afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Senhor, essa é a tua palavra e nessa manhã eu só quero ser o instrumento do Senhor. A centralidade daqui é o Senhor. O Senhor é o Senhor dessa igreja. Por isso, Deus, nós queremos expor a tua palavra, a porção que o Senhor separou para essa manhã, e que cada vida seja tocada pela tua glória, que cada vida seja tocada pela tua presença, e que no nome de Jesus, a nossa vida não seja mais a mesma. A nossa vida não pode continuar sendo a mesma. A nossa vida tem que ser transformada. A nossa vida precisa ser impactada. E o nosso destino precisa ser o destino que o Senhor separou para nós. Assim nós consagramos essa palavra e bendizemos a Ti, porque toda honra, toda glória e todo louvor é para o Senhor. Assim nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Nesses dias, meus irmãos, nós estamos vivendo um período de consagração. E consagração é um preparo. É um preparo para aquilo que Deus tem adiante. Então, há 42 dias atrás, nós se preparamos, começamos um jejum, eu chamei a igreja, muitos se colocaram de pé, vieram à frente e assumiram um compromisso de orar durante 50 dias. De sacrificar, de acordar cedo, de abrir mão de agenda, de mudar o compromisso, mudar a rotatória para ter esse tempo de oração. E a oração começa. Mas passa alguns dias, aquela empolgação acaba. Aquela empolgação, ela passa. E aí tem que ter a certeza, que é a fé. Tem dia que a oração não sai do chão, parece que não está acontecendo nada, mas Deus está ali. Tem dia que você faz tudo, mas parece que não está acontecendo nada, mas Deus está ali. E conforme o tempo vai passando, as pessoas vão parando no meio do caminho. As pessoas, hoje não dá. Não, estou cansado, temperatura. Não, eu dormi tarde. Meus irmãos, teve dia que eu dormi 2h30, 2h40, 5h30 eu estava de pé. 5h30 eu estava acordado. 5h30 eu estava já ali fazendo meu café e 6 horas eu estava orando. Porque eu entendo que se eu não sacrificar algo, se eu não mudar a forma de viver, eu nunca vou colher coisa diferente. E muita gente aqui, meus irmãos, quer ter uma vida diferente, mas não estou disposto a fazer coisas diferentes. Então, a gente começou essa campanha para que a gente pudesse experimentar o extraordinário de Deus. Primeira pregação sobre oração que muda destino, história, foi sobre se render a Deus. Então, todo mundo, eu me rendo. Depois foi viver um lugar secreto, porta fechada. Deus nos chama para um lugar secreto, é na intimidade que Deus se revela. Deus se revela para quem é íntimo dele. E aí depois se humilhar, é lá que a gente se humilha. Muita gente se humilha diante das pessoas, muita gente se humilha diante de homens, mas Deus está chamando para a gente se humilhar diante dele. É dele que a gente se humilha. Então todos os dias nós estamos experimentando algo diferente. Cada dia na oração tem acontecendo algo diferente. Essa semana teve uma oração sobre libertação. Eu falei, meu Deus, mas o que tem a ver uma oração comunitária falar sobre libertação? E eu falei ali, eu profetizei. Quando terminou, uma mulher mandou uma mensagem: pastor, o senhor falou isso, Deus me mostrou aqui, está acontecendo isso. Obrigado. Talvez para você não fez sentido algum, mas para alguma pessoa ali fez. Porque Deus sabe trabalhar com cada um de nós. É quando Deus nos toma, a gente não entende o que a gente está falando, e de repente não é para a gente entender, mas é para crer.
E Deus vai manifestando a tua glória. Deus vai manifestando o seu perdão. Deus vai manifestando a sua maneira de agir. E a mesma coisa são os discípulos. Lembra que a gente começou Atos 1:8 e a gente está orando como os discípulos estão orando. Atos 1:8, os discípulos estão em Jerusalém, orando, reunidos todos os dias. E durante todos esses 50 dias eles estão ali orando, buscando. E eles estão orando, e a pergunta para eles deveria ser, imagino eles olhando e falando assim, Deus, será que é agora? É hoje? Mais um dia? É agora que vai vir o sobrenatural? O que é esse sobrenatural? Eles não sabiam, eles não tinham ideia do que estava por vir. Eles não tinham noção do que estava para acontecer. Eles simplesmente estavam obedecendo um comando. Mas não foi só nesse comando. Durante 3 anos, Jesus foi caminhando com eles. Jesus chamou eles numa pesca. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou um paralítico. Jesus curou tantas pessoas. Jesus fez maravilhas. E agora, nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus acabou de fazer algo extraordinário. Jesus multiplicou os pães. Jesus alimentou uma multidão de pessoas. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Através de 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que 5.000 pessoas foram alimentadas. Fora mulheres e crianças. Então, se tem 5.000 homens e crianças, vamos pôr ali, no mínimo 10, 15 mil pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. É Deus que faz isso, não é homem. E agora Jesus despede os seus discípulos e fala, vão para o outro lado, que eu vou encontrar com vocês. Mas que, olha o texto, passa despercebido, não tem nada a ver com o tema, mas olha o que diz o versículo 23. E tendo mandado para casa, subiu para o monte para orar em particular. Então, olha que interessante. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, ia para o particular orar. Imagina eu, você. A gente precisa ser conhecido no particular com Deus, meus irmãos. Não existe outro lugar. Nós precisamos ser conhecidos no particular com Deus. E é o último lugar que a gente vai, por quê? Porque o diabo sabe aonde te colocar. Ele te coloca no comodismo, ele te coloca na frieza, ele te coloca dentro da igreja, mas morto dentro da igreja. E você não tem prazer no particular dele. Então, Jesus ia para o particular e os discípulos estão caminhando. Olha o que diz o versículo 24. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pela onda, pois o vento era contrário. Imagina, quem é pescador sabe, quem já foi em alto mar pescar, o mar balança. A maré sobe ou baixa, eu não sei qual que é a lógica aqui, mas ou ela baixa ou ela sobe, mas o vento está ali. O mar tá chacode a onda para lá, a onda para cá. Eu lembro na minha lua de mel, eu posso falar um pouquinho hoje que minha mulher não está aqui, então eu posso fazer as piadas. Eu fui pegamos um catamarã para fazer um mergulho. Minha mulher tem problema de labirintite, ela começou a passar mal. E aí, para resolver o problema, amarramos ela numa cordinha, ela ficou do lado de fora do barco, dentro da água, para não passar mal. Eu tirava sarro dela, tirava foto dela, fazia bullying com ela. Ela toda assim, eu falava assim, e eu passava muito, eu dava muita risada. Na lua de mel eu já fazia isso com ela. Imagina hoje, depois de 16 anos. Então, mas por quê? Porque ela passava mal, o vento estava ali, o vento era contrário. E os discípulos estão dentro do barco. Agora imagina, alta madrugada, o vento balançando. De repente, o que você vê? Um homem andando sobre as águas. Meus irmãos, eu largava aquele barco para trás, eu ia nadar. Eu ia ser um Phelps, sei lá o que eu ia fazer, eu ia nadar. Eu ia nadar. Imagina, você ali e um homem andando sobre as águas. Você imagina o susto, Jesus está andando sobre as águas. E olha que eles viram, versículo 26, mas vendo-lhe o mar, os discípulos se assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Você tem que entrar no texto, eles gritaram, é um fantasma, olha lá, o que nós vamos fazer? Rema. Meus irmãos, não pode ir longe. Estava aqui, a gente era no Pico das Cabras aqui, ó, na época de 2000, 2005, 2006, 2007. A gente ia para o monte orar. Chegamos a ir com mais de 50 carros para orar. Passava das 11, celular, assim, não era Nextel, olha lá. Não tinha assim, igual vou tirar foto no monte orando. Hoje todo mundo quer pôr uma foto. Imagina, partiu cruz, partiu, andou sobre as águas. Imagina Jesus agora multiplicando os peixes. Ó, agora hashtag cruz.
Ué, todo mundo. Tá todo mundo falando aí, ó. Você está perdendo tempo. Em vez de ler a Bíblia, está discutindo sobre a separação lá do filho do Leonardo. Sei lá o que é Leonardo, né? Tá certo, é isso, né? É isso aí. Zé Felipe. É isso aí. Tá todo mundo lendo, sabe de cor, sabe de cor salteado, mas não conhece a Bíblia. Sabe, aí você está perdendo tempo. Aí a gente no monte, no meio do escuro, um cara começou a gritar, estou vendo um anjo, acho que é um anjo. Ele viu um brilho e foi de encontro a um anjo. Quando ele chegou lá, ele já estava com medo, tremendo, vou correr, é um anjo, gente, eu estou vendo um anjo. Quando chegou perto, era uma vaca, a vaca, mó. Que era escuro, não tinha luz, ele viu aquele brilho, achou que era um anjo, era uma vaca. E assustado, deixou todo mundo paralisado, achando que era alguma coisa, era uma vaca. Agora, diferente quando eu levei minha esposa, levei um grupo de amigos, fui levar lá, foi a última vez que eu levei a família para ir lá orar, a onça tinha comido uma vaca. Aí eu cheguei lá, o pastor chegou comigo, Hilton, tá sabendo, a vaca, a onça comeu a vaca do cara. Aí minha mulher olhou para mim, onça? Eu falei, é brincadeira dele. Aí ela, né? Aí ele, não, comeu mesmo. Comeu mesmo. Minha mulher olhou, um grupo de amigos estava comigo, ficaram olhando. Quando a gente voltou, tinha uma cascavel morta, que o cara tinha matado, estava pendurada na cerca. Minha mulher falou, eu nunca mais vou orar de casa. É assim, meus irmãos. Agora se imagina, se é no monte acontece isso, imagina no mar. O quanto a história não vem, a mente é fértil. Mas olha o que Jesus disse. Jesus imediatamente disse, tenha coragem. Vira para alguém, tenha coragem. Tenha coragem, sou eu, não temas. Jesus acalmou a tempestade, Jesus parou. Os discípulos ficaram apavorados, mas Jesus deu sempre uma palavra. E aqui está uma palavra para nós. Não está no tópico da mensagem, mas eu vou fazer um tópico. Toda vez que você ficar desesperado, tenha coragem, porque o seu socorro vem do céu. Não esqueça disso. Não importa a circunstância, não importa a maior densas trevas que você esteja. Jesus sempre está no controle. Tenha coragem. E agora, a gente olha para entra um novo personagem. Quem que é esse personagem? Pedro. Pedro, meus irmãos, todo mundo aqui é Pedro. Pedro é o cara. Pedro é altos e baixos. Pedro discute sobre pagar imposto, não pagar imposto. Pedro corta a orelha. Pedro, ele tem um. Pedro todo mundo tem Pedro aqui. Todo mundo tem os altos e baixos. De manhã você ama Jesus, no meio da tarde você está em crise, no final da tarde você está negando ele. De manhã você fala assim, hoje vai ser só amor. À noite você está gritando, hoje vai ser bênção. O cara te fecha, você já grita, amante de Satanás. Você grita, raça de víbora. Eu falo, demônio tranca-rua. Tem um tranca-rua, sabe? Aquele cara que fica andando devagar no trânsito. Aí eu, para não xingar ele, eu falo, demônio tranca-rua. É um demônio. Está trancando a rua, está amarrando. É minha mãe que fazia isso, tadinha. Eu tô aqui, minha mãe andava 50 por hora na esquerda. A mãe, vai para lá, mãe. Verdade. Hoje, Jesus, ficar quieto, senão daqui a pouco ela bate em mim. Ela é pequenininha, mas ela é brava. Mas por que eu estou falando isso? Pedro é esse cara desastrado. Mas Pedro não pensa. Pedro, ele age. Pedro lhe respondeu, Senhor, se é tu, manda aí sobre as águas aonde estás. Olha que oração transformadora. Ele fala, se é o Senhor, se o Senhor é mesmo, faz eu andar sobre as águas. Olha a resposta de Jesus. E ele disse, vem. Cuidado com as suas orações. Porque você pode pedir coisas e Deus vai falar assim, vem. Vem. Agora imagina, Pedro, eu vou. Mas como que vai ser isso? Ué, você não quer vir? Vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Imagina Pedro, agora pisando. Pisando de novo. Pedro andou sobre as águas. Meus irmãos, você conhece alguém que anda sobre as águas? Pedro andou sobre as águas. Pedro experimentou algo extraordinário. Pedro andou sobre as águas. Pedro experimentou algo que ninguém experimentou. Ele andou sobre as águas, ele não afundou. Imagina a alegria de Pedro olhando para trás. Gente, eu estou andando sobre as águas. Não afundou, eu estou andando. Sabe, o extraordinário de Deus é isso. Quando a gente passa pelas dificuldades, a gente passa pelos momentos e a gente está ali, ó. Eu não estou entendendo.
Eu queria morrer, mas eu não consigo. Eu queria ficar bravo, mas eu não consigo. Eu lembro da minha esposa. Meus irmãos, eu larguei tudo para servir a Deus. Um dia Deus falou comigo, abra mão de tudo. Eu abri. Eu abri mão de tudo. E a gente foi vendo na nossa casa própria caindo. Carros diminuindo. Saindo de uma casa e indo para um apartamento. Nossos móveis não cabiam dentro do apartamento, doamos quase tudo. E eu lembro até hoje, minha mulher falou assim, eu não entendo, eu queria te matar, mas eu tenho paz. Eu não entendo, porque eu queria te matar, mas eu tenho paz. A gente mudou a nossa cultura de vida para poder agradar a Deus. Andar sobre as águas, experimentar o extraordinário, sem entender, mas simplesmente andar. E sabe por que muitas vezes a gente não experimenta o extraordinário? Porque a gente não está disposto a ir. Deus está te chamando para ir. Deus te fez um convite há 43 dias atrás para você orar todos os dias. Deus te fez um convite a todos os anos para você buscar a presença dEle. Quem tem fome e sede, vem. Se você não está experimentando, não é por causa de um culto, não é por causa de uma igreja, é porque você não está buscando. Simples assim. Não existe igreja ruim, existe crente ruim. Não existe pregação ruim, existe ouvido ruim. Se eu estou bem com Deus, eu posso ir por qualquer lugar, eu consigo tirar coisas boas, até mesmo das situações ruins. Eu consigo aprender, eu consigo tirar coisas boas, até das situações ruins. E o texto mostra, Pedro está andando. Pedro está obedecendo, ele obedeceu o comando. Obedecer o comando é ir. E ele está indo, e ele está andando. Então a primeira coisa que a gente aprende, meus irmãos, não basta se render, não basta se humilhar, não basta fechar a porta do quarto, precisa obedecer. Se Deus te falar para você, vai, você tem que ir. Se você ficar, vai ser tormento. Obedeça, obedeça, obedeça. Obedeça o comando da fé. Anda, tem direção, tem ação. E o milagre acontece, quer dizer, tem direção, tem ação e tem o quê? Milagre. O milagre acontece quando a gente tem ação, a gente corresponde à fé. A gente corresponde ao chamado. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tem medo. A gente, sabe o que é bom? Quando a gente não tinha nada, a gente agia por fé. Quando a gente estava desprendido, a gente não tinha conquistado nada, a gente dava passos, a gente arriscava. Aí a gente conseguiu alguma coisinha, estabeleceu uma culturinha, fez um negocinho. E agora, em vez de a gente dar passos de fé, sabe o que a gente faz? A gente quer guardar. Ah, não vou me arriscar tanto, eu não vou fazer isso. Deus, não, por quê? Mas agora você vive 80% das suas coisas é pelo seu mérito e 20% é fé. Sabe o que você merece? É perder tudo e voltar a ter fé. O maná não era feito para guardar. O maná era feito para comer dia após dia. O maná não era feito para poupar. O maná era feito para viver pelo dia. E aí vem as preocupações. Está aqui pensando no futuro. Está aqui, está pensando lá. Se. É hoje. É hoje. É hoje. Então a gente precisa viver os milagres. Jesus, se você estivesse diante de Jesus agora, Jesus aparecesse para você agora, no meio da sua tempestade, qual que é a pergunta que você faz? O que você pedia para ele agora? O que você pedia para Jesus agora? A gente olha para Salomão, lá em Reis. O que Salomão pediu para Deus? Hã? Não. Você está acordado? O que Salomão pediu para Deus? Para quê? Deus me dá sabedoria, e Deus se agradou dele e deu ainda mais riquezas. E talvez você chegar, eu vou fazer igual Salomão, eu quero sabedoria. Mas presta atenção, sabedoria para quê? Ele não só pediu sabedoria, porque ele sabia que atrás dele tinha um reinado, que custou o sangue do pai dele, que o pai dele guerreou,
que o pai dele lutou, que os irmãos tentaram tomar o trono dele, que os irmãos fizeram tantas coisas para poder, os irmãos morreram e ele agora está assumindo um posto de um homem de patente alta, um homem segundo o coração de Deus. Ele falou: Deus, eu estou numa posição. Meu pai deixou o dinheiro preparado para construir o templo. Meu pai já preparou tudo. A paz, ele ganhou todas as guerras. Para eu continuar o legado do meu pai, o que eu preciso? Sabedoria. Não peça sabedoria sem ter uma posição. Se você não sabe o seu destino, primeiro acerte o seu destino. Depois peça sabedoria. Por isso que Deus se agradou dele. Porque ele já estava como rei. Ele não ia ser rei. Ele já era rei. Então, quando Deus nos chama, se posiciona e pede para Deus te usar. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que ele andou sobre as águas, ele tentou, ele conseguiu. Mas o versículo 30, ele é a chave para mostrar para nós o que acontece com todos nós. Mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Meus irmãos, antes de Jesus chegar, o vento já não estava? Estava ou não estava? E mesmo no vento, Jesus não chamou ele para fora do barco, sim ou não? E ele começou a andar sobre as águas. O que fez então ele perceber o vento? Foi tirar os olhos. Perdeu o foco. São, meus irmãos, fatores externos. O vento é um fator externo. Fatores externos faz a gente perder o foco. Fatores externos faz a gente perder a direção. Fatores externos faz a gente olhar para o lado e perder a direção. E tudo que acontece na nossa vida que não é de Deus são focos, são coisas para tirar o nosso foco. Todo dia, meus irmãos, eu tenho um convite. Todo dia eu tenho uma proposta. Todo dia eu tenho esse convite para ir para Maringá hoje. Ele queria que eu pregasse domingo que vem. Meus irmãos, pregar fora é a coisa mais gostosa do mundo. Você fica no hotel, todo mundo te bajula. Você não faz nada, você entra no culto, prega, vai embora, não faz nada. Senta e vai jantar em restaurante bom. Eu falei: eu não posso. Eu tenho um compromisso. E quantas vezes os convites vêm e você aceita? E você abre mão do seu compromisso. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Fatores externos. Fatores externos. O vento vem. Pedro olha. O que mudou? O olhar. O que muda? O olhar. Lembro o dia que a minha mulher perdeu o bebê. A gente, tantos anos tentando engravidar. Todo dia dos pais, para mim, era um desafio. Eu chorava. Porque eu queria ser pai. Eu falava: mais um ano, Senhor. Mais um ano. Mais um ano. Eu lembro quando minha mulher contou que estava grávida pela primeira vez. 9 anos praticamente. Estou grávida. Ela falou: não conta para ninguém. Meus irmãos, a gente tem que ter um amigo. Liguei para esse amigo, Pedro, promotor. Falei: Pedro, fala. Minha mulher está grávida. Não conta para ninguém. Mas eu preciso desabafar. E já gritei. Segunda-feira ela perdeu o bebê. Eu não estava com ela no hospital. Encontrei com ela em casa. Ela chorava muito. Ela falava assim: você largou tudo para servir a Deus. A única coisa que eu quero é ser mãe e eu não consigo. E a gente chorando ali, porta fechada, pus ela no meu colo. Eu falei: faz 9 anos que a gente não tem nenhum alarme falso. Se você engravidou é porque você é saudável. Mas quem dá o fôlego de vida é Deus. Se Deus não deu é porque Ele não quis. Nós vamos agradecer a Deus. É nessa hora que revela quem Deus é para nós. É nessa hora que a gente canta sem entender. É nessa hora que a gente tira do nosso ângulo canções que adoram a Deus. É das lágrimas que Deus recolhe e fala assim: ei, eu estou vendo você. Ei, eu estou te assistindo. Hoje eu tenho 2 filhos. Passaram-se quase 10 anos. Eu não lembro dos 10 anos. Eu lembro do meu filho olhando para mim, eu lembro da minha filha olhando para mim. Parece que a gente nunca sofreu. Porque a gente soube esperar o processo. Não adianta querer cortar o caminho.
encara o teu processo. O que mudou? Fatores externos. E o que aconteceu? O medo se instalou. O fator externo entrou. E o que aconteceu consequentemente? Teve medo. Fator interno. Provérbios 23:7 diz: porque como o homem imagina, assim será. Já viu gente que só fala notícia ruim? Já viu gente que só tudo vai dar errado? Ah, mas isso aqui, mas não sei o quê. Meus irmãos. Ah, mas a probabilidade é de 20. 20% pode dar errado. Meus irmãos, eu fico com 80. Ah, mas 99 é 1. Eu fico com 1. Porque se os meus olhos forem bons, tudo é bom. Se os meus olhos tiverem fé, tudo é bom. Fé é isso, não é probabilidade. Fé é fé. Fé não é matemática. Fé é Cristo. Ele teve medo, fator interno. Assim como ele imaginou, o vento começou e o que aconteceu? Começou a afundar de novo. Muita gente se afundando. Sabe por quê? Fatores externos. Ah, noticiário. Ah, não sei o quê. Meus irmãos, em tempo de crise, Deus vai fazer você prosperar. Em tempos de dificuldade, Deus vai fazer você avançar. Em tempos de portas fechadas, Deus vai abrir a porta. E se Ele não abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Não existe crise para Deus. Então a gente olha para isso, a gente passa por esse processo, a gente caminha de uma forma maravilhosa. E olha que interessante, Pedro começa a afundar, mas graças a Deus, Jesus está no barco. E o que Jesus disse? Salva-me, Senhor! Olha o versículo. Imediatamente. Quando falta fé, a gente precisa socorrer a quem? A Jesus. Quando falta fé, a gente precisa voltar para Jesus. Quando falta fé, a gente precisa socorrer a Jesus. Pedro afundou por causa dos fatores internos. Vira para alguém e fala: não deixe as coisas externas te parar. Não deixe a notícia ruim te parar. Aí, olha, se chega lá, aí Jesus, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou, ele disse: homem de pequena fé. Porque para eu acreditar em Cristo, eu preciso ter fé. A fé passa pela lógica. Lógico que passa. Não é uma irracionalidade. Eu não vou falar assim, ó, Deus, eu vou pular daqui, você vai me segurar aqui, eu vou no lugar de cabeça e vai ficar tudo certo. Não é assim. Não é uma fé ignorante, não é uma fé burra. Mas é uma fé baseada na palavra. No comando de Jesus. Pedro duvidou. Ele teve dúvida. E ele duvidou e começou a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora, o interessante, ele duvidou, mas ele não estava dentro do barco. Ele estava andando. Quer dizer, o milagre já era uma realidade. Ele já andou. O texto diz, ele andou sobre as águas. O texto não diz, ele vai andar, ele andou. Mas ele duvidou. Sabe, meus irmãos, no meio do caminho, a gente pode ser tentado a duvidar. Mas o que Deus diz? Permanece. José teve um sonho. Ele sonhou, mas foi vendido como escravo. Na casa de Potifar, ele tinha tudo. O que a mulher fez? Tentou agarrar, pegou a capa, fez uma calúnia. Ele foi preso. Você imagina se agora ele duvida: Deus, mas o Senhor prometeu para mim. Me venderam como me venderam. Agora eu estou no lugar, está tudo indo bem. Agora essa mulher faz isso comigo. Acaba com o meu espaço. Eu estou preso. Tinha parado. E na cadeia, Deus era com ele. E ele teve a chave da cadeia. Ele prosperou na casa de Potifar. Ele prosperou na cadeia. Ele interpretou sonhos dentro da cadeia. E da noite para o dia, de repente, fez ele se tornar o segundo homem do Egito. E depois trazer toda a sua família. Ele teve 2 filhos, Manassés
e Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode parar aquilo que Deus está fazendo? Ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu. Não culpe as pessoas pela sua irresponsabilidade. Não culpe as pessoas pelos seus problemas. Seja agente de transformação e assuma a sua responsabilidade pelos seus erros. Quantas vezes eu vejo gente, fulano, Beltrano, não. Independente do que as pessoas façam, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E quem vai me honrar é Deus. Isso é fé. É fácil falar, quando a gente recebe um tapa, dá outra face. O difícil é receber e dar outra face. É fácil falar em amor quando alguém te ama, mas quando alguém te prejudica. Aí a conversa é outra. Mas o Senhor fala para amar incondicionalmente. Não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer. O amor precisava continuar. A gente pode ficar nervoso, bravo, quer matar, mas não pode. Né? Às vezes eu quero matar alguém, mas não posso. Tem que amar. Mas ele chama uma de pequena fé. Mas passa o texto, Mateus 15, 28. Tem uma mulher cananeia. Ela pede para Deus fazer um milagre da sua filha. E Jesus trata com ela indiferente. Por que eu tenho que fazer milagre? E a mulher chega a dizer, até os cachorros comem da migalha do seu Senhor. A mulher se humilhou. E Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé. Essa mulher tinha mais fé que Pedro. Essa mulher se prostrou e teve mais fé que Pedro. E lá em Mateus 8:10, a Bíblia vai falar de um centurião, um soldado romano. Ele vai para Jesus e fala, Senhor, basta um comando teu. O meu servo vai poder ser curado. Eu não sou digno de receber você na minha casa. Mas eu entendo que é autoridade. Eu entendo que é honrar os de cima. Eu entendo que é honrar os iguais. Eu entendo que é honrar os de baixo. Basta uma palavra tua e tudo muda. Jesus olha para ele assim, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Sabe o que Jesus está dizendo? A sua fé é maior que João Batista. A sua fé é maior que os seus discípulos. A sua fé é a maior fé que eu vi até hoje em Israel. Sabe por que a gente não experimenta milagres? Falta fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, diz o Senhor. Não tem como viver o extraordinário de Deus sem fé. Não tem como andar sobre as águas sem fé. Não tem como a gente experimentar o extraordinário de Deus sem fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé. Fé para gerar milagres. Fé para crer nos milagres. Fé para viver os milagres. Por que você desiste? Por que você para? Por que você para? E sabe? Por que você parou? Por que você abandonou? Tem pessoas aqui que têm chamados ministeriais, pararam. Tem pessoas que cantavam na igreja, pararam. Tem pessoas que lideravam na igreja, pararam. Mas você não sabe o que fizeram comigo. Não importa o que fizeram. Continue. O seu chamado é lindo. Deus precisa e Deus quer usar você. Porque Ele poderia evangelizar do jeito que Ele queria. Mas Ele escolheu você para fazer a obra de Deus. Por que você parou? Sabe o que é mais interessante do texto? Que a gente vai ficar a vida inteira falando de Pedro, que afundou porque faltou fé. Agora, e os discípulos que ficaram no barco e nem tentaram? E os discípulos que ficaram no barco e não andaram sobre as águas? Pedro pode falar, faltou fé, mas eu andei sobre as águas. Sabe, a gente é especialista em crítica. A gente é especialista em ficar falando de gente que tentou e não conseguiu. A gente é especialista em falar de quem fracassou. Mas a gente não é especialista em dizer, pelo menos ele tentou. O homem que inventou a lâmpada, quando foi perguntar para ele como que você se sente depois de se fracassar,
100 vezes. Sabe o que ele falou? Eu não fracassei. A luz está aí. Michael Jordan errou não sei quantos arremessos em decisões finais. Mas é um mito no basquete. O problema é que a gente fala na hora errada. É melhor tentar do que nem tentar. Pedro pode ter afundado, mas os discípulos são tão covardes que nem tentar tentaram. E hoje Deus está chamando pessoas para tentar de novo. Deus está chamando você para tentar de novo. Deus está chamando para você voltar a andar sobre as águas. Deus está chamando você para andar por fé. Deus está chamando você para andar como você nunca andou. Não é para parar. Ah, eu parei no meio do propósito. A gente tem de hoje a domingo. Começa hoje. Ah, mas eu nem comecei o propósito. Começa agora. 7 dias. Das 6 às 6:30 da manhã. Uma refeição. Começa agora. Para você experimentar o sobrenatural de Deus. Pastor, é difícil para mim. Faz um dia pelo menos. Mas não arruma desculpa, eu estou ocupado, não. Todo mundo está ocupado. A gente dá prioridade para aquilo que a gente ama. Se Deus é tudo para você, e se Ele é o agente da sua fé, dá todo o foco a Ele. Abra mão de tudo. Abra mão de tudo. Sacrifica que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Sacrifica que você vai experimentar o agir invisível de Deus.